Oi, amigos, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. E hoje eu quero conversar sobre indicações de leituras para esse mês de outubro. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, deixar um like e compartilhar, também usando o link aqui da Amazon, caso você compre alguma dessas indicações ou qualquer outra coisa. Usando o meu link, vocês me ajudam com uma pequena comissão e isso faz toda a diferença. Vou começar com esse aqui, Green River Killer, do Jeff Jensen e Jonathan Casey, da editora Darkside. Nessa HQ, a gente vai acompanhar a história de caçada de um assassino de um dos rios considerados Rio Verde dos Estados Unidos. E essa é uma história muito interessante, porque além da gente ver a narrativa de investigação policial, todas as tentativas do delegado encarregado, do investigador, e principalmente as frustrações dele ao longo do ano por não conseguir caçar esse assassino e todas as vítimas que ele ia fazendo ao longo dos anos. Essa é uma história que o investigador principal, se eu não me engano o nome dele era Tom, ele é o pai do roteirista Jeff Jensen. Então, o Jeff fez essa história em homenagem ao pai dele pelas coisas que ele viu o pai dele passando durante esse período tenebroso da vida deles, de frustração, enquanto ele era criança. Então, é uma história que vai mexer muito ali com a criação do autor e tudo que o pai dele enfrentou durante esses longos anos na busca desse assassino cruel. Esse é um quadrinho bem legal, mas que eu acho que acabou tendo pouca notoriedade. Então vale super a pena conferir, ainda mais por ser essa coisa mais criminal, tenebrosinha. Então não dá medo, mas tem aqui cenas fortes por conta do que o assassino fez. Agora vamos falar de um quadrinho que é muito nojento, um mangá, na verdade, que é Gyo, do nosso querido Junji Ito, publicação da editora Devir pelo selo Tsuru. E aqui é um quadrinho muito estranho e fisicamente nojento, tá? Então, assim, é impossível que tu passe ileso por essa leitura sem sentir as sensações, o cheiro de podridão que tem aqui dentro. Gyo vai contar a história de um casal que vai para uma outra cidade de férias, passar esse período, é tipo uma praia, e aí chegando na casa de veraneio, a mulher começa a sentir um cheiro muito ruim de peixe podre ou alguma coisa morta. E aí, o cara não tá sentindo de início, então ele acha que não, é besteira, tá tudo bem. E aí, eles vão passando as férias e esse cheiro vai aumentando, aumentando, até que, de fato, eles se deparam com uns monstros muito bizarros, marítimos, mas que têm patas. Então, a gente vai ver, por exemplo, peixes com garras, com patas... Como é que eu vou falar? Tecnológicas, mecânicas. E aí eles passam, então, a invadir a cidade, dominar essa cidade, trazendo muita loucura e matança ao redor. E isso vai perpassar por outras cidades, então não vai ficar somente nessa parte de veraneio onde os personagens estavam, e isso começa a ocorrer, digamos que mundialmente. Então é uma história muito nojenta do Junji Ito, e é um encadernado de fôlego inteiro dessa história, né? Eu acho que eu já comentei que eu gosto muito do Junji Ito quando ele faz histórias longas, o Uzumaki, inclusive, é minha favorita, eu pensei em trazer aqui, mas acho que Gyo é um pouquinho menos falado e ele tem esse toque muito grotesco e de body horror, digamos assim. Então acho que vale a pena conferir. Agora eu trouxe um livro que eu amo e que eu quero inclusive reler, eu acho, apesar de eu já ter comprado outras obras desse autor e tô muito empolgada para fazer a leitura, que é O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, do Greg Hendrix, publicação da editora Intrínseca. Primeiramente que essa edição é muito linda, eu amo de paixão, assim. Eu tive uma fase que eu me desfiz de toda a minha coleção praticamente literária,
e, enfim, doei, vendi no sebo, etc. E eu fiquei com muita pouca coisa mesmo. E esse aqui foi um dos que eu fiquei, porque essa edição é muito, muito linda. E graças a Deus eu não me desfiz, porque eu acho que tá um pouquinho difícil de encontrar, mas espero que não. Então, se vocês tiverem a oportunidade, peguem, leiam. E é maravilhoso. Eu amo essa história. Tem inclusive uma adaptação no Prime Video, que é legal também, mas tem algumas modificações. Inclusive, eu quero rever também essa adaptação agora no mês de outubro. E aqui a gente vai acompanhar uma narrativa que se passa ali nos anos 80, em outono de 88, especificamente. E a gente vai ver ali um grupo de amigas, mas principalmente as duas melhores amigas, a Abby e a Gretchen, onde elas vão fazer uma festa do pijama com outras colegas de classe. E aí elas, enfim, estão ali bebendo, usando drogas, e elas acabam se desafiando a ir pela floresta, enfim, tem toda aquela atmosfera. E aí, pra nadar no riacho, peladas, elas se desafiam e tal. E aí acontece alguma coisa muito bizarra, se eu não me engano, é com a Gretchen. E ela volta muito diferente, ela some durante a mata, né, nessa noite. E quando ela retorna na segunda-feira pra escola, ela é outra pessoa. Ela tá muito diferente, ela começa a se afastar bastante da Abby e começa a acontecer umas coisas muito bizarras com a personagem, enfim, desde vômitos grotescos e gosmas pretas, enfim, a outras coisas bem sinistras. E a Abby passa então a investigar para tentar salvar essa que era a melhor amiga dela e como isso se desenrola. É um livro que eu adorei. Ele tem muito essa atmosfera, tipo, olha a capa de trás. É isso, entendeu? Ele é cômico, ele é bizarro, ele tem ao mesmo tempo muito esse humor ácido. E eu gosto muito da narrativa do Greg Hendrix, acho que ele fez um trabalho muito legal aqui. E é uma história, sobretudo, de amizade, então vale muito a pena conferir. E com isso, é claro, a Abby vai tentar aí um exorcismo da melhor amiga, literalmente, porque ela acredita que a amiga tá possuída por uma coisa que ela pegou na floresta, no riacho. Então, é uma história muito, muito legal e acho que vale a pena conferir. Outro livro que eu quero falar é Joyland, do Stephen King. Esse foi um dos que eu me desfiz, então eu não tenho a edição física aqui. E em Joyland, ele é um livro bem curto do Stephen King, tá? Eu acho que tem um pouquinho mais de 200 páginas. E é maravilhoso. Eu amo. Eu só li... Tirando o Iluminado, que eu li quando eu tinha ali uns 14 anos, eu li só os livros mais curtos do King até agora. Então, eu acho que Joyland é uma ótima opção para te começar a ler o Stephen King, se quiser. E porque não é maçante, ele é um livro bem fluido, é rápido, não é nenhum calhamaço do King, como a gente tá acostumado. E é um livro que vai falar sobre parque de diversões. A gente tem um personagem principal que tá ali na adolescência, e aí, no verão, nos Estados Unidos, é muito comum que os jovens arranjem trabalhos temporários, né, pra fazer durante as férias da escola, e esse jovem, ele vai então para uma cidade afastada onde existe um parque de diversões e ele vai fazer o trabalho dele de verão então durante esses meses lá. E a gente vê que esse parque, ele tem uma atmosfera diferente e coisas estranhas começam a acontecer e visualização de vultos, fantasmas, entidades. Então é um livro que vai focar nisso. Mas não é um livro assustador para quem tem medo desse tipo de coisa. Pelo contrário, é uma narrativa muito bonita e eu acho que vai falar bastante sobre identidade, principalmente, e essa descoberta e o personagem se conhecendo e passando por todos esses traumas ao longo desses meses. É um livro muito legal e que eu recomendo bastante do King. Por último, mas não menos importante, eu quero falar de um quadrinho que infelizmente eu não tenho mais, tá? Porque eu emprestei para um ex-namorado e ele nunca mais me devolveu. Então eu infelizmente vou ter que recomprar, que é Damnata,
Condenados pelo Diabo, se eu não me engano, esse é o subtítulo do Fábio Vermelho. É uma publicação independente e eu já tô cansada de falar aqui nesse canal e no meu Instagram e etc, que eu amo o Fábio Vermelho. Eu sou apaixonada pelo trabalho dele, eu quero ler tudo que ele escreve. E Damnata é um dos meus trabalhos favoritos, se não o favorito, até o momento. É um quadrinho maior do Fábio, ele tem ali, eu acho que é menos de 200 páginas, mas é mais de 100 e poucas. E a gente vai acompanhar essa que é uma série que o Fábio está se propusendo a fazer. Esse é o primeiro volume de 6, conforme diz ali na parte de trás do quadrinho. E, além da arte muito característica e estranha do Fábio, que passa toda essa atmosfera meio gótica e de horror, anos 80, 70, a gente vai acompanhar a história de um convento. Então, tem atmosfera ali demoníaca num ambiente religioso e é maravilhoso. A gente vai acompanhar numa noite de chuva torrencial, chega uma jovem com a avó dela nesse convento pedindo abrigo, porque elas foram, enfim, desamparadas. E é claro que as freiras vão permitir a entrada delas e ali, durante a noite, acontece uma coisa muito estranha. A avó da menina acaba morrendo, a gente tem um princípio de incêndio nesse convento. E a partir dali, o demônio tá solto. É literalmente isso, é o demônio solto num convento, com todas as coisas grotescas que poderiam acontecer. Então, assim, vai rolar muita sacanagem sexual durante essa história, porque é claro que vai ser uma história que vai focar também nesse âmbito carnal do demônio. E, enfim, aí a gente vai ver a depravação completa desse convento e ele sendo jogado nessa atmosfera demoníaca. É um quadrinho maravilhoso. E depois, ali no final, a gente tem uma retrospectiva do que essa avó e neta tinham passado, enfim, uma historinha complementar em relação ao porquê que elas decidiram fazer isso no convento, etc. E é um quadrinho muito, muito bonito, graficamente falando. Eu adoro a arte do Fábio, acho muito característica. E é uma história, assim, maravilhosa. Para maiores de 18 anos, é claro. E vale muito, muito a pena. Eu amo, tô louca pra recomprar o meu, porque eu quero ter na minha coleção. Espero, inclusive, que o Fábio continue essa série de uma forma um pouquinho mais apressada. Eu acho que ele ainda não começou a fazer o volume 2, mas eu gostaria muito de já ter os 6 existentes no mundo. Então é isso, essas foram as minhas dicas de leitura para esse mês de horror, mês do Halloween, para que vocês possam fazer e se degustar com muita coisa estranha, bizarra e nojenta, ou tudo ao mesmo tempo. Espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo.